Agora existe o pecado, que é o pecado por omissão. O que é o pecado por omissão? É deixar de fazer o bem. Você é omisso àquela situação. Você vê, você assiste aquela situação e você está sendo conivente, você está sendo omisso, deixar de fazer o bem. Ok? Nós temos que ser, a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser irrepreensíveis. Você já pesquisou sobre o que é ser irrepreensível? Infelizmente, as pessoas estão procurando defeitos. Nós somos cheios de defeitos. Mas nós temos as nossas qualidades, mas temos os nossos defeitos. E estão procurando nos servos, nos líderes, nos pastores, missionários, erros para vir e acusar. A palavra fala, nós temos que ser irrepreensíveis. Ok? Pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar a obra de Deus. Rejeitar aquilo que Deus tem na nossa vida. Rejeitar a promessa, rejeitar o chamado que Deus tem na nossa vida. É o pecado contra o Espírito Santo. Ok? Então esses são os tipos de pecado. Pecado original, que foi herdado de Adão. O pecado pessoal, que é o ato consciente da desobediência. O pecado por omissão, que é aquilo que nós vemos e nós acabamos, estamos coniventes com isso. A gente pensa, coisa de crente. Ah, vou contar uma mentirinha, é coisa boba, vou mentir ali. Vou falar que eu não estou em casa, vou falar isso. Irmãos, é pecado da mesma forma e há consequências espirituais na nossa vida diante do pecado. Colhemos consequências. Se não for consequências físicas, são consequências espirituais. São consequências materiais. São consequências ministeriais. Ok? Pecado da omissão e pecado contra o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado. Consequências do pecado. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte para nós. Deus fala comigo, Deus fala com você. As consequências do pecado. Separação de Deus. Tem gente que faz ministério. Tem gente que prega a palavra, tem gente que faz missão, tem gente que canta, tem gente que adora, tem gente que está louvando, mas já estão separados de Deus. Por quê? Porque está vivendo uma vida de pecado. É morte espiritual. Morreu espiritualmente. Só está ali o corpo, só a carcaça está fazendo a obra de Deus, mas já está separado de Deus. E aquele versículo que eu preguei sobre quando as pessoas vão vir diante de Deus falando que fez a obra. Eu fiz, profetizei, Jesus e Deus, né, a Trindade ali vai dizer, ó, eu não conheço vocês. Separação. A pessoa está separada de Deus, está fazendo a obra, mas já está longe. Outra coisa, o que o pecado faz na nossa vida? Eu falei da morte espiritual, agora eu falo sobre a morte física. O corpo se corrompe. Doenças graves por causa do pecado. Muitas pessoas atribuem doenças físicas à falta de perdão. Ok, existe, mas existe agora a morte física. O corpo se corrompe. Doenças atrás de doença. É doença na garganta, é doença... o pecado ele vai corrompendo o corpo físico da pessoa. Estou falando das consequências do pecado. E agora, a condenação eterna, lago de fogo. Para quem rejeita essa salvação que o Senhor está dando, não está cobrando, é de graça.
Não tem sacrifício, porque Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício. Sacrifício já foi na cruz do Calvário, já foi na cruz. Todo sacrifício, derramamento de sangue, a sua carne se rasgando, dilacerando, o seu rosto desfigurado, tudo foi feito, esse sacrifício, para nos dar a salvação. A salvação é de graça. E as pessoas têm rejeitado essa salvação. Eu te digo mais, você que está fazendo esse curso, eu falo de 80% das pessoas que estão na igreja hoje. Estão na igreja por causa de milagre. Estão na igreja porque tem um pastor lá que profetiza. Estão na igreja por causa das bênçãos. Não por causa do Jesus, o Salvador. Então, longe disso. É uma realidade. Tá? É uma realidade. É uma realidade que nós temos que entender isso. Condenação eterna, lago de fogo. O pecado também traz destruição moral e social. O que o pecado faz? Traz violência, traz injustiça, guerras, conflitos. Estou falando das consequências. E a escravidão interior. O que é a escravidão interior? A escravidão interior, ela é pior que a escravidão exterior, porque a interior gera culpa. O pecado gera medo. O pecado, a pessoa se torna vazia. E o pecado se torna um tormento na vida da pessoa. Olha para você ver. E vai anotando tudo. Já vai esmiuçando tudo. Romanos 7, 18, 24. E agora nós temos a solução para o pecado. Qual que é a solução para o pecado? Se estamos neste mundo, vivendo este mundo corrompido de pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas manipuladoras, pessoas obcecadas por fazer coisa errada, pessoas amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos. O que fazer? Qual é a solução para o pecado? Somente Cristo salva. Somente Cristo nos liberta das algemas do pecado. Só Ele pode fazer isso. Nenhum pastor pode fazer isso. Nenhum pastor com doutorado, com mestrado, nenhum pastor que é intitulado como apóstolo, profeta e etc, etc, pode salvar a não ser Cristo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, ela é somente pelo Espírito Santo. Ponto final. Ponto final. Não tem outro meio. Não existe meios e atalhos para conseguirmos essa salvação, somente em Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Aí nós vemos, eu acabei de falar sobre o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz que Jesus fez, que Deus mandou Jesus, nós recebemos dele perdão. Pelo sacrifício da cruz, nós recebemos justificação. Pelo sacrifício da cruz, nós recebemos libertação e a vida eterna com Ele. Então nós temos que entender isso, colocar em prática e pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu estou vivendo esse pecado, essa prática. Me tira deste pecado, pensamento, o olhar, no falar, no agir.
O pecado ele é muito real. O pecado ele é universal. O pecado ele é destrutivo. Ele separa o homem de Deus e conduz o homem à morte. Mas nós vemos, vírgula, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo é o suficiente para nos perdoar, para restaurar, para nos dar um banho, para nos lavar, para nos libertar e nos dar vestes novas e uma vida nova. Ok? E para encerrar, eu quero ler o versículo chave para você. Esse módulo é rápido, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos rompendo, crescendo, desenvolvendo, pedindo ao Espírito Santo maturidade, força, entendimento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos agora para a quinta aula, em nome de Jesus.